Oi, tudo bem com vocês? Bom, hoje é o nosso segundo vídeo referente ao meu projeto de extensão. Agradeço muito àqueles que puderam tirar um tempinho para olhar o meu primeiro vídeo, os que comentaram, os que compartilharam com seus amigos, muito obrigada. Bom, nesse segundo vídeo nós vamos trabalhar com mais um tópico que eu acho assim muito interessante. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, eu sou formada já em História, então eu acho muito interessante quando um assunto ele é abordado de uma forma contextualizada, quando trazem aspectos históricos para que a gente tenha um melhor entendimento. Então, assim, esse trabalho ele tem um objetivo, né, de demonstrar a importância de se trabalhar com a ludicidade na educação infantil. Porém, para podermos compreender melhor a importância deste assunto, a gente vai fazer um breve apanhado na história da infância e como ela foi se transformando ao longo dos anos. Nós temos, né, muito enraizado nas nossas mentes, né, que a infância, o sentido da infância sempre foi como é hoje, né, a criança sendo o centro das atenções, sendo muito bem planejada, a criança tendo um papel de destaque na vida das famílias, né, mas nós sabemos que nem sempre foi assim, né. A infância ela foi se desenvolvendo e se moldando ao longo dos anos, né? Ao longo dos contextos históricos. Então eu acho muito importante a gente fazer um breve apanhado sobre a história, né, da infância para nós podermos compreender as necessidades que chegaram até o momento de termos que ter leis próprias, né, para defender as crianças. Então é bem importante a gente fazer esse pequeno apanhado, né? Vai ser um breve apanhado sobre a história da infância, para poder contextualizar melhor e para vocês poderem entender o porquê que teve que surgir as leis, né? Por que as leis foram tão importantes no contexto infantil, né? Bom, hoje novamente eu tô com a ajuda do meu note. Eu peço desculpa, né, se eu às vezes me atrapalho um pouco, porque o nervosismo é muito grande, né, a gente não tá acostumado com essa nova modalidade, né, online, até mesmo nas aulas, na hora de intervir, era um certo receio, né, pela vergonha ainda. Então, acho que aos poucos a gente vai se acostumando, né, com essa nova realidade, né, na qual nós estamos inseridos, porque nada é em vão, consequentemente, né, essa variante do Covid-19 vai deixar muitas sequelas, muitas aprendizagens, né? E uma delas com certeza vai ser o ensino remoto, a educação à distância, porque como foi oportunizado nos diversos canais, né? Nas universidades, nas escolas, nos cursos, e então vai ser uma realidade no qual nós vamos ter que nos habituar, né? Mesmo que devagarinho, mas com o tempo vai, né? Bom, como eu falei, né, hoje nós vamos fazer um breve contexto, né, sobre a história da infância no Brasil, para podermos nos contextualizar melhor. Bom, a história da infância no Brasil, ela perpassa por muitas transformações. As crianças, inicialmente, elas eram vistas como uma representação do adulto, em menor estatura, né? Isso não só no Brasil, mas no mundo todo. Esse sentimento que hoje nós temos de cuidado, proteção, eles eram na grande maioria inexistentes antigamente. Muitas crianças morriam logo após o seu nascimento. Então, devido às condições precárias de higiene, as condições insalubres, as doenças, a inexistência de tratamentos, de cuidados,
Então, com esse alto índice, né, de mortalidade infantil, era comum a família não se apegar àquele novo integrante. Inúmeros estudiosos publicaram referente a esse tema. Porém, dentre eles, eu selecionei um que teve presente tanto nos meus estudos, né, da minha graduação em História, como apareceu muito também agora na minha graduação em Pedagogia, que foi Philippe Ares. Ele era um importante historiador francês que estudava muito sobre a família e a infância. O seu trabalho contribui até hoje para compreendermos o desenvolvimento da história. Ares, em seus estudos, ele salienta sobre a inexistência do sentimento perante a criança. As crianças, segundo seus estudos, na grande maioria não recebiam o afeto e no momento em que aprendiam a ficar de pé, já começavam a colaborar com as atividades domésticas na agricultura familiar. Muitas famílias, consequentemente, tinham vários filhos porque isso representava ter mais mãos de obra, né, para cooperar. As crianças nascidas nessa época, elas eram impedidas de viver plenamente então a sua infância, a sua juventude, sendo-lhes negado princípios básicos hoje para nós, o de brincar e de estudar. Muitos estudos ainda evidenciam que as crianças eram até vestidas como mini adultos, né? Elas eram, desde pequena, a vestimenta delas era semelhante ao do adulto. A partir do século XV, com o Renascimento Europeu, que um novo olhar começou a recair sobre a criança. Neste momento, a sociedade no geral começa a compreender que a criança precisa se socializar, brincar para se desenvolver, ser alimentada adequadamente, ter o mínimo possível de condições de higiene e cuidados sanitários. É através deste novo olhar que nasce o sentimento de infância, ou seja, a criança ela passa a receber atenção, carinho, afeto e muitas das suas sapequices se tornam um momento de entretenimento e felicidade no meio familiar. Ao longo da história, vemos que a violação e negação praticadas contra as crianças e adolescentes eram causadas pela negligência de todos, família, sociedade e Estado. Bom, a gente pode ver, né, que essa é uma dos princípios de se ter que ter leis para amparar a criança ou adolescente, né? Muitas vezes ela tem seus direitos negligenciados por aqueles que eram para lhe dar atenção, afeto, proteção, carinho, o que não acontece. A história da infância brasileira, ela passa por diversas conjunturas. Desde a descoberta do Brasil, que inicia desde o total abandono e negação, passa pelo advento da vinda dos jesuítas, que tinha planos para as crianças indígenas de escolarizá-los e catequizá-los, segundo as suas diretrizes, claro, não respeitava, né, a religião e nem a cultura existente já. Dentre outros momentos, temos também as crianças escravas, que eram muitas vezes afastadas de suas mães, para que essas pudessem se dedicar ao cuidado e amamentação dos filhos de seus donos, deixando o seu próprio filho de lado. De forma breve, podemos compreender que inúmeros foram os processos de desenvolvimento da criança na sociedade. E aos poucos ele foi se moldando, se transformando. E ainda precisa, né, se transformar, ainda acontecem muitos episódios, né, de negação, de inadimplência com as crianças, né? No Brasil, com o fim da ditadura militar e o processo de redemocratização brasileira, iniciou-se movimentos de articulação em prol do direito das crianças. Inúmeras pressões o governo sofreu para que voltassem seus olhos, seus cuidados para a questão da família, da criança, da juventude. Então essas pressões
fizeram com que artigos fossem incluídos na Constituição para que ficasse assegurado os direitos, né, e deveres da sociedade, da família e do Estado de garantir à criança e ao adolescente direitos básicos para crescer, desenvolver um ambiente sadio, ter acesso à educação, à cultura, ser alimentado, cuidado e protegido de todas as formas. Podemos, então, compreender que o acolhimento que foi instituído no decorrer da história brasileira foi transformando-se a partir de questões políticas, sociais e até mesmo econômicas, né? Então, mulheres começaram a ganhar espaço nas empresas, puderam contribuir com o sustento de suas famílias. Porém, com essa nova, né, conjuntura das mulheres trabalhando, iniciou-se uma necessidade de se ter um local para que as crianças pudessem ficar em segurança enquanto as suas mães trabalhassem, né? Então, as primeiras creches, elas surgiram com um enfoque mais assistencialista, podemos dizer, do que educativo. Elas eram voltadas para as crianças vindas de famílias carentes. Temos assim compreender que neste momento existiam as creches que eram voltadas para as famílias, né, de famílias carentes, e também temos os jardins de infância, que é para onde iam as crianças das famílias com uma condição econômica melhor. Porém, com a promulgação, né, da Constituição, o Estado transferiu sua política assistencialista para a área da educação. Foi então que se inaugurou um extenso processo de transformação, onde se transformaria esses ambientes assistencialistas em ambientes educacionais. Portanto, crianças de 0 a 6 anos tinham direito de frequentar esses ambientes, né, que ofertariam, né, uma assistência educacional enquanto as suas mães pudessem trabalhar, né? Bom, após a promulgação da Constituição de 1988, outras normas, outras leis foram definidas para garantir o direito das crianças e adolescentes. Em 1990, por exemplo, nós temos a consolidação do Estatuto da Criança e do Adolescente, por nós conhecido, né, pelo ECA, que veio para legitimar a criança como um sujeito de direito. E, posteriormente, nós temos a LDB, que foi promulgada em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases, que ela inclui a educação organizada em creche e pré-escola como a primeira etapa da educação básica. A criança, então, que inicialmente, né, ela passava despercebida pela sociedade, ela passa a ser pertencente da sociedade, né? Ela passa a ter seus direitos adquiridos ao longo do ano. Bom, hoje, né, eu quis contextualizar um pouquinho mais da história, né, da infância para vocês. Nós podemos ver assim que foi uma elucidação bem breve, né, porque a nossa história tem muitos capítulos para contar. Eu quis trazer um apanhado breve, sucinto, para a gente poder entender como o sentimento de infância ele foi moldando, né, porque inicialmente a criança ela passava totalmente despercebida, até mesmo, né, pelo fato de muitas não sobreviverem, não chegarem à sua juventude. Então as famílias, né, tinham um certo resquício, né, quanto a isso. E posteriormente, né,
com o advento, né, da política, da economia, esse sentimento foi mudando e a criança começou a ser um ser pertencente, né, à sociedade. Então a sociedade, ela puxou para si, né, o Estado, os deveres e obrigações, né, os direitos em garantir os direitos básicos, né, daquele pequeno cidadão. Bom, eu agradeço muito a vocês, né, a participação hoje. Breve eu volto com o meu terceiro tópico, né? Espero que vocês possam, né, assistir, compartilhar, e muito obrigado. Um grande abraço.